Mas vamos em frente, né? Nós tivemos aí recentemente o presidente Lula dizendo que ele não se conforma uma pessoa nascer pobre e ter que viver pobre ou repor. Ela pode nascer pobre e ficar rica, embora ele se considere ainda pobre. Queria que vocês comentassem o seguinte: dá para ficar rico empreendendo num país com uma carga tributária e burocrática como essa? Suano, dá para ficar rico dessa maneira? Não. Quer dizer, não tem como. Não é possível. Com a reforma tributária vai aumentar ainda mais a carga de tributos. Sim. Vai ficar cada vez mais difícil. Muito bem. Mas tem uma outra coisa aqui. Eu quero trazer para vocês um outro comentário em seguida, muito importante também. E que, na minha opinião, repercute no bolso do brasileiro e da brasileira. Em outro momento da sua live, Lula diz que tem obsessão em trabalhar na África ou com a África. Vamos ouvir. Qual é o problema do continente africano? É que quase todos os países devem quase 800 bilhões de dólares para o FMI e a quantidade de juros que eles pagam impede que eles façam qualquer outro investimento. Daí eu ter levantado a ideia que o correto seria os países ricos fazerem com que, sabe, a dívida que eles têm com o FMI fosse transformada em obra de infraestrutura. E por que o Brasil é importante? Porque o Brasil pode, como já fizemos em Moçambique com a empresa de remédio, produzir antirretrovirais para combater a AIDS, porque a gente pode ajudar na educação, porque a gente pode ajudar na agricultura. Uma parte do continente africano que tem a savana africana é muito parecido com o Cerrado brasileiro. É um lugar que a gente tem que investir. É um lugar que tem tudo para fazer, ou seja, não está tudo pronto como a Suíça. Sim. Não está tudo pronto como a Dinamarca, ou seja, lá precisa fazer quase tudo. Daí porque a minha vontade, a minha obsessão de tentar trabalhar junto com o continente africano. Olha, vou começar com o professor Marcelo Suano. Eu já vi, por exemplo, países com PIB como a China, de 20, 21 trilhões de dólares, a China 17 trilhões, 14 para 17, Estados Unidos de 20 para 21 trilhões de dólares, a União Europeia ter interesse em investir o dinheiro deles que sobra em países em desenvolvimento. Agora, o Brasil, nós temos que investir no Cerrado africano quando nós temos aqui 8 milhões de quilômetros quadrados no território nacional, com a maior costa litorânea do mundo, tudo aguardando investimento aqui no Brasil. Por que nós vamos priorizar investimentos no continente africano, que eu acho até que tem que ser ajudado, mas tem que ser ajudado pelos organismos internacionais, o Brasil usar seu soft power para pedir e até constranger a Europa, Estados Unidos e a China a ajudarem a África. Agora, colocar dinheiro nosso em regimes que são regimes corruptos, que têm uma pouca fiscalização e órgãos de controle deficientes. Explica para nós, professor, por que essa obsessão pela África? Não é uma visão distorcida dos interesses econômicos do país? Capês, é espetacular a forma como você já apresentou. Por qual razão? Porque traz para mim já alguns elementos que são muito claros, tá? A obsessão dele é uma obsessão pessoal, eu vou explicar depois. Vamos começar primeiro da questão da política externa. O que é uma política externa? É uma política pública. Você faz uma política externa quando você quer resolver ou buscar lá fora coisas que você necessita para complementar as suas políticas públicas internas. Razão pela qual você diz como se posiciona no mundo, como que você vai negociar, aonde você vai investir, como que você vai trabalhar, quais são os parceiros que você quer, quais são os indivíduos com os quais você quer conversar. Esse é o primeiro ponto. Aí você olha e vê o Lula, Sua Excelência o Presidente da República, desculpa, porque tem que ter o respeito por ele, olhando e dizendo, nós temos que investir na África, eu tenho uma obsessão pela África. Ele fala quase como se ele fosse um chinês. Vamos voltar para a questão da política externa. Ora, não tem como você fazer uma doação se você não tem condição disso. Por quê? Porque o nosso país é riquíssimo, mas as nossas elites políticas tornam o nosso povo paupérrimo, porque não sabe o que fazer com as nossas riquezas. Esse é o primeiro ponto.
Além disso, nós não temos uma política de projeção de poder correta. Como as pessoas dizem assim, o que é projeção de poder? É colocar tropa. Não é isso. Projeção de poder é quando você coloca um foco no determinado local, faz investimentos e pode, se necessário, fazer a guerra naquele local. Você diz, isso aqui me interessa. Por que eu citei a China? Porque os chineses fizeram uma projeção de poder na África. O que os chineses fizeram? Nós temos grana, vocês têm matéria-prima e tem povo para trabalhar para retirar essa matéria-prima. Nós temos os engenheiros. O que nós vamos fazer? Vamos criar infraestrutura para vocês. Do local da tua mina até chegar no porto. Porque o que nos interessa é tirar essa matéria-prima daqui para levar para a China, para nós produzirmos lá e devolvermos para você. Peraí, professor, o senhor está dizendo que a China tem dinheiro... Sim. Tem tecnologia e precisa de commodities. Perfeito. Então ela busca uma economia complementar. O Brasil tem as commodities, mas não tem o dinheiro sobrando nem a tecnologia, não é isso? E não tem um planejamento estratégico das elites políticas. Porque não existe um projeto e uma projeção de poder bem desenvolvida por esse governo, que ele não sabe para onde ele quer ir. Aí, nós vamos colocar, ele faz essa comparação. Ele acha que ele é a China, só que ele fala assim, nós precisamos trabalhar e investir, porque a África precisa de ajuda. Todo mundo sabe que a África precisa de ajuda, mas nós também precisamos de ajuda. Quando nós atravessamos a rua e vemos gente morrendo de fome por políticas inadequadas que o senhor faz, ao invés de pegar o nosso dinheiro e aplicar no empreendimento, no empreendedorismo, para gerar emprego para essas pessoas que estão passando fome no meio da rua. Veja, aí ele pega e diz, vamos investir? Qual é a capacidade que nós temos de fazer um investimento como a China faz para criar uma infraestrutura? Talvez, se forem as nossas empresas. Mas que empresas? Olha que coisa curiosa. Empresas que são amigos do rei, empresas que são, sabe lá Deus o quê? Eu acredito que são empresas bem intencionadas, mas que serão escolhidas a dedo para ir lá e produzir algo que ele quer. Só para encerrar, Bruno, olha que coisa curiosa. É muito curioso também que ele não procura na África os países que poderiam trazer mais transparência com os projetos que estão lá. Quando ele vai em Angola, que é um regime autoritário, eu lembro que uma vez eu ouvi a Madeleine Lasco falando toda a estrutura podre que tem dentro de Angola, que não permite transparência e não permite liberdade para o povo. É muito fácil eu chegar e dizer assim... Para o governo liberar para você, para as empresas, o pagamento, tem que cobrar o pedágio. Tem que cobrar o pedágio. Agora, então uma parte desse dinheiro que é brasileiro, nosso. Vai para essas obras ali e desaguam em propina. Olha... Então, quer dizer, nós estamos financiando corrupção no mundo inteiro. Eu não quero monopolizar, só vou encerrar dizendo o seguinte... Não estou dizendo que as empresas estão erradas em quererem um lucro, quererem trabalhar. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a maneira como trabalha com as empresas é uma maneira já contaminada, desde o nosso governo até chegar com os governos africanos que são com os quais se vai trabalhar. Porque nós precisamos de transparência. O problema todo não vem dizer para mim que são os campeões nacionais, não. Porque campeão nacional é uma forma de você se referir a escolhidos. Porque é muito fácil você transformar alguém que não era nada num campeão nacional. Se você der a ele todos os caminhos e todas as portas abertas. Então, esse não é o procedimento. Querido Bruno Musa, vamos falar um pouquinho, dentro desse tema, de geopolítica. Se você olhar o mapa, você vê o Brasil como o país mais poderoso da América Latina. E da América do Sul, então, nem se fala. Então, você tem 50% do PIB, o Brasil está aqui na América do Sul, dominando. Aí, o Brasil vai dominar também a África. Você forma um bloco de poder geopolítico importante. Então, o Brasil está, talvez, querendo se colocar num patamar de importância mundial, representando esses blocos. É um país que agrega todos esses países no seu entorno. Só que isso tem um custo. Nós vamos financiar esta vaidade geopolítica do governo com bilhões de reais em investimentos que poderiam estar aqui facilitando a vida do brasileiro, Bruno? Sim, isso não é uma novidade. Veja, qualquer tipo de investimento pressupõe um retorno sobre aquilo que você está escolhendo, desde a nossa hora. Todo mundo aqui vai ficar aqui 2 horas nesse programa porque está pressupondo que faz sentido nós estarmos aqui em detrimento de outro local. Ou qualquer pessoa que está em casa agora escolhendo do que em qualquer outra... Isso não deixa de ser um investimento...
São 14 horas e 36 minutos, Bruno Musa. 14 e 36, Bruno Musa, segue você. Não deixa de ser um investimento da nossa hora, que ela também é escassa. E o dinheiro público brasileiro, ele é escasso. Veja, nós temos uma população que 50% não tem acesso a água e esgoto tratado. Se você me fala que o Brasil não tem necessidade de investimento, pelo amor de Deus. E ainda mais, o marco do saneamento, que esse mesmo governo tentou voltar atrás, esse novo marco que permite que empresas privadas participem de concorrência junto com empresas públicas. Que ele não queria, só queria que empresas públicas participassem da licitação. Por quê? Porque empresas públicas, como eles recuaram na lei das estatais, derrubaram a lei das estatais, eles indicam os amiguinhos dele para lá. E veja que nessa visita dele à África, as empresas que participaram, as construtoras que participaram das obras envolvidas na Lava Jato aqui no Brasil, pediram 100 bilhões de dólares em linha de financiamento. As mesmas, sempre as mesmas. Só a Odebrecht, que agora chama Novo Honor, ela teve, no acordo de leniência, por volta de 800 milhões de dólares que ela devolveu em dinheiro de corrupção. E ela está lá pedindo 100 milhões de dólares de linha de financiamento de novo. Não, 100 milhões. Não, 100 milhões. Então, veja, o que nós estamos falando, gente, é que não tem nada de financiar amigo porque tem pena deles, como ele falou no acordo. Aquilo é um mero instrumento de desvio de dinheiro público para comandar determinadas regiões que nós pagamos por isso. Quanto a Venezuela está devendo para o Brasil, quanto a Argentina está devendo para o Brasil, quanto países africanos estão devendo para o Brasil. De novo, eu volto nisso. Não dá, eu tento cada dia não mais me indignar com as falas do Lula. A obviedade está aí. Eu acho que a gente tem que criar debates de ideias para as pessoas perceberem que aquilo é mentiroso. Mudar ele com quase 80 anos de idade é imaturidade nossa. Carol Curimbaba, você representa aqui, conhece muito o tema, o agronegócio. Ávido por investimentos, porque representa uma das mais significativas parcelas do PIB nacional. Essa obsessão do presidente com a África pode custar um pouco caro? Então, depende de como for fazer, né? Se estivéssemos falando de talvez outro modelo de gestão, em que ele utilizaria a Apex, lembrando que o presidente da Apex não sabe falar inglês, então ia ter que usar um tradutor, mas enfim, que ele ia utilizar a Apex para fazer um movimento... Ai, que venenosa! Não, foi só um desculpa. Ai, que cutucada! Escorreu aqui o veneno. Vai em frente, vai. E que ele juntasse os empresários brasileiros, as associações, inclusive do agro, porque há um movimento, sim, do agro para utilizar, assim, e oferecer conhecimento e investimento do setor privado na África, porque tem algumas regiões tem um clima mais ou menos similar, poderia fazer o mesmo trabalho de tecnologia que fizeram aqui no Cerrado Brasileiro, levar para lá, que foi até o que o Lula comentou, mas a gente sabe que o objetivo não é necessariamente esse, né? O Bruno colocou muito bem aqui o que acontece. Isso aconteceu na América Central também. Você vai para o Panamá. Eu fui para o Panamá bem naquela época ali que prenderam os Odebrecht. E eles falaram, não, mas como vocês prenderam o Odebrecht? Aqui eles pagam 3, 4, 5 vezes a mais o nosso trabalhador que uma empresa local paga. E eles reconstruíram o nosso país. Então, a gente sabe como é que funciona o modus operandi, né? Infelizmente, é esse. E vale também destacar aqui que seria muito interessante, mais uma vez, se fosse um estímulo, uma organização do governo para levar empresas privadas para as empresas tocarem a vida lá na África. Seria até, de certo modo, interessante. Mas a África, pessoal, é um continente, principalmente a subsaariana, é um continente extremamente complicado. Vários países em guerras civis, alguns em guerras tribais, porque isso acontece ainda na África. Corrupção, até na África do Sul, as empresas elas preferem não investir porque é tanta corrupção e eles estão debaixo de minas de carvão ali que poderiam usar para geração de energia, só que é tão corrupto que as empresas não conseguem nem investir numa pequena central hidrelétrica, por exemplo, se ela quisesse fazer energia de outras fontes, ela não consegue, porque é extremamente corrupto. Então, assim, é muito complicado mexer nesses países. Não estou dizendo que não tem que, só estou dizendo o modo, né? O modo deveria ser um estímulo do governo, uma ponte para que o setor privado, se visse lucratividade, fizesse esses investimentos sem escolher essas campeãs nacionais, sem o governo falar, olha, eu quero te dar uma ajudinha, empresa tal, tal, tal. Abre mercado geral. Só que aí é uma visão liberal muito longe do que a gente espera desse governo, né, Capês? Nicoli, essa obsessão ela tem que estar pautada em estudos técnicos, em perspectivas de negócios, né? Porque quando se fala em dinheiro público, o administrador público administra o que não é dele. Dinheiro público é dinheiro da sociedade, do povo. Então,
Dá para satisfazer uma obsessão assim gratuitamente, sem nenhum estudo? Quero botar dinheiro na África porque eu quero, vou escolher Angola aleatoriamente. Isso não teria que ser precedido de um estudo, principalmente se você for colocar dinheiro do BNDES financiando empresas que vão realizar obras lá. Como é que fica o princípio da impessoalidade aqui? É um desejo, é uma obsessão, então vamos fazer? Funciona assim? Tem que ter uma objetividade, né? Ou seja, coloca o dinheiro naquele país, mas qual que é o retorno que isso trará para a nação brasileira, né? Mas, na realidade, o que o governo brasileiro busca, né, não sozinho, mas com outros países fora do grande eixo, né, das grandes potências econômicas, é estabelecer a ideia de relações diplomáticas que se chamam Sul-Sul, né? Ou seja, romper com a dependência dos Estados Unidos, da Europa. No papel isso é muito bonito, porém é preciso levar em consideração quais são os parceiros escolhidos, né? Ou seja, são parceiros que muitas vezes têm problemas de governos autoritários, problemas, como a Carol indicou aqui, né, de administração pública em termos de corrupção, e também, se o Brasil chegar a participar de alguma forma, né, com algum investimento, eu tenho a impressão que, na atual situação brasileira, no máximo, o Brasil participará de uma forma muito coadjuvante, né? E daí vem a relevância dos BRICS, né? De fato, quem investe bastante na África é a China, né? Ela tem o maior interesse na matéria-prima, na mão de obra, enfim, criar novos mercados de consumo, exatamente para, de alguma forma, deslocar parte da sua produção e vendê-la, né, para outros países, inclusive aqui na América Latina, né? A China investe bastante na Bolívia, na Venezuela, pretende na Argentina, vai depender da eleição, mas o problema todo é que é fundamental parar para pensar, como eu disse, né, qual que é o preço político e econômico para o país. Uma vez que, dependendo do tipo de governo, né, um governo mais autoritário, governo com corrupção, e a falta, muitas vezes, de transparência, né, na concessão de crédito para empresas que atuem nesses países, tudo isso pode criar mais déficits públicos e, consequentemente, criar problemas ainda maiores para o Brasil, né? Enfim, então é mais ou menos esse contexto. Então, é mais ideológico do que necessariamente pragmático esse tipo de discurso oferecido pelo Lula. Muito bem. Olha, estamos falando de discurso ideológico, não de discurso pragmático, de movimentação política misturando com economia. Suano quer dar mais uma colocação? Só fazer um comentário. Eu diria que é um discurso populista e os locais em que a China investe na América Latina foi interessante você ter falado. Bolívia tem lítio, Venezuela, hidrocarbonetos. A China, ela faz dentro de um planejamento estratégico, ela sabe onde ela quer chegar. Ela precisa das matérias. E mais, a China matou uma charada da geopolítica que poucos mataram. Só a Inglaterra matou no século XVII e XVIII. Ela sabe que quem é rico é quem controla toda a cadeia logística mundial. Nova Rota da Seda. É a Nova Rota da Seda, que é a iniciativa de Cinturão em Rota, que é controlar a circulação por mar, por ar, por terra, cibernética e espacial. Ela quer controlar todos. Por isso, aonde ela investe são pontos estratégicos específicos para retirar matéria-prima ou para consolidar a Nova Rota da Seda ou a iniciativa Cinturão em Rota. Aí é que ela faz todos os seus investimentos. O Brasil não está fazendo isso. Resumindo, Suano, a China não tem obsessão, tem planejamento. Tem planejamento.